Olá pessoal, no episódio anterior o Super Alex trouxe os melhores momentos dos episódios 1 a 10, episódios que selecionamos juntos, né? E hoje eu trago para você os episódios do 11 ao 21, os melhores momentos. Espero que você aproveite cada trecho desse melhor momento. Desejo a você um forte abraço do Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Desse movimento é quanto mais perto eu tomar a decisão da ponta do cliente, quando o cliente vai entrar na loja, mais assertivo a gente vai ser. Ou seja, o momento da compra e a assertividade isso quer dizer o quê? coleção. Então, assim, desenvolver coleções, né, com 1 ano, 2 anos e tal, apostar, botar na frente, óbvio que isso acontece, mas tem que ser a menor escala. Então, quanto mais perto eu conseguir tomar decisão da coleção, mais resultado eu vou ter. Então, todo esse processo de velocidade, lead time menor, como é que você reage a isso? Isso começou há 5 anos atrás, antes da pandemia. Acho que a pandemia deu uma acelerada, porque daí nos obrigou a acelerar muito mais isso, né? E aí o que ele fala é uma verdade. Então, você primeiro testa e depois escala. E aí o grande problema da cadeia hoje é a escala. Então eu imagino que os magazines já estão nessa segunda fase, acho que já testa, já sabe o que o cliente quer, mas na hora de escalar ela ainda demora. Demora porque você tem que ter apostado num tecido antes, porque uma coisa é você falar da malharia, outra coisa é você falar de um tecido plano. A gente está falando de lead times completamente diferentes. E com toda a bagunça da pandemia... Então, a gente sempre fala, né? Velocidade não é bagunça. Não é acordei hoje, vi um TikTok e fiz. Isso também pode acontecer, mas deveria ser o menor. Velocidade tem que ser planejada. Né? Qual o tamanho que eu quero de velocidade? Aonde que eu vou apostar a velocidade? Quem são os fornecedores preparados para isso? Como que eu vou preparar a minha base de matéria-prima para aportar isso? Então, assim, eu até visitei alguns fornecedores em Portugal, fornecedores que eram Zara por muitos anos, e aí migraram para marcas de luxo da Europa. Mas foram Zara por muitos anos. E a Zara manda, né? Então, quando ela quer escalar 15, 20 mil peças, ela fala, eu quero 15, 20 mil peças em 3 semanas. E o cara tem que dar os seus pulos e entregar. Só que a cadeia inteira teve que se preparar para isso. Então, desde a tecelagem, que o Itamar falou, desde a tinturaria, porque a costura é o menor dos nossos problemas em termos de velocidade. Se a gente para pensar, é toda essa parte decisória para trás. Então, eu participei bem forte desse processo de velocidade, onde a gente percebeu lá na época que a maior perda de lead time estava dentro da própria empresa. Quando você cria vários momentos de tomada de decisão, está empurrando uma decisão, é ali que está a tua perda do lead time. Então, quando a gente enxugou todos esses processos internos, quando foi para a cadeia, não, fácil não foi, mas ela está reagindo. A gente não se desenvolve se a gente não procurar as correlações, interligar os conhecimentos, interligar as partes e saber da onde a gente quer ir, para onde a gente vai, é feito assim, olha... O que você precisa? Quais são tuas dores? É isso. Entender as dores um do outro para que a gente possa construir o resultado final em conjunto. Perfeito. Nem que a gente se mate aqui na mesa. Eu tô precisando disso. Não tem problema. Mas a gente sai da sala, ninguém tá brigando um com o outro. Isso é uma coisa engraçada, né? Isso. Fora do Brasil, e você deve ter vivido isso na Decathlon, você tem gerentes sentam numa mesa, você vê um quebra-pau desgraçado. Acabou, eles levantam, vão pro bar tomar uma cerveja ou tomar um cafezinho juntos, numa boa, porque eles não estão brigando, eles estão brigando pelo resultado. Exato. Cada um está brigando para que a parte dele seja bem feita e que ele entregue também uma parte bem feita. E aí, Alex, outra deficiência que a gente também tem muita oportunidade no Brasil e é algo que com os meus clientes eu tenho falado muito. Eu chego nas empresas, a gente tem muito a ideia do quando você fala lá fora, né? Por que os caras se reúnem e eles saem e chegam numa conclusão? E eu vivenciei essas mesas de negociações. Por que eles saem com uma decisão? Porque eles estão embasados em... Tem uma coisa que são os indicadores. Legal. E quando você fala com os caras, eles sabem onde eles querem chegar.
E eles sabem o que está fora e onde eles têm que tratar. O que nós aqui ainda derrapamos? A gente tem 300 indicadores, que nenhum fala com a estratégia da empresa. Então, assim, qual a estratégia da empresa? Se ela está dizendo que ela coloca 2% de não qualidade, como que eu posso ter 7%? Não faz muito sentido, né? Como que eu posso falar que ela pode me dar 5%? Aquela área ela pode ter 5% de não qualidade. Então, assim, você vê indicador, todo mundo sai fazendo um monte de indicador. Os indicadores não estão correlacionados com a estratégia e não são baseados em 4 pilares básicos, que são produtividade, custo, relações humanas e qualidade. Você, na tua visão do negócio, olhando para o negócio têxtil no Brasil, pela experiência que você tem, com tudo que você tá vendo, você acredita que a forma... Porque uma conclusão que a gente chegou, e o Itamar reforçou, todo mundo com quem eu conheço diz é o seguinte: o fio custa para todo mundo mais ou menos a mesma coisa, o processo custa mais ou menos a mesma coisa. A eficiência é o que faz a diferença, é onde mora o lucro, vamos botar assim. E as empresas, para sobreviverem, precisam ter lucro. Ponto. Aliás, eu costumo dizer que a primeira etapa da sustentabilidade, que é a palavra do momento, né? Todo mundo preocupa com sustentabilidade, é o negócio ser sustentável. Ser sustentável. E para ser sustentável tem que dar lucro. Tem lucro. Exatamente. Até porque senão não tem investimento. Exatamente. Não tem capacidade de crescer, não tem capacidade de desenvolver. Então, assim, como você vê essa questão da eficiência nos modelos de produção brasileiros hoje? Então, hoje, dentro da nossa metodologia, e é isso que eu gosto de abordar, é que no modelo de negócio em que você só trabalha a eficiência por si, ali, daquela área, daquele setor, daquele maquinário, melhorar aquilo ali, você pode ganhar. E você vai ganhar. E tá tudo. E é um ganho ali. Só que se eu não correlacionar desde o começo da criação daquele produto, eu vou perder em algum processo. Não é exagero. Eu não vou discutir aqui se é aquecimento global, se é a influência do homem, se não é, se é o nosso impacto, porque existem vertentes e pensamentos que acreditam em tudo, que é o ciclo natural da Terra, que inclusive não existe, nem existe aquecimento global, uma vertente grande acha isso, uma outra vertente acha que nós, homens, seres humanos, somos os grandes responsáveis. Não importa quem está certo, importa que se nós não fizermos algo agora, pelas nossas organizações, pelas nossas famílias, para que a gente, no CPF, assuma, né, essa responsabilidade pelo planeta, pelo ar que respiramos, pela água, pelas relações, pelas pessoas, pelo desenvolvimento, porque não tem inteligência artificial que vai dar conta de tudo. Não, até nesse ponto, um dos grandes causadores a inteligência artificial consome muita energia. E isso é um recurso escasso no planeta que gasta outros recursos naturais existentes. Então, afeta. A gente tem que começar a ver que o nosso modo de vida afeta o planeta. Não dá para... A gente vem aqui de um inverno extremamente quente. Nós estamos nesse... Não dá para a gente se omitir para fatos que têm acontecido, né? A gente... acaba de ver as queimadas afetando o ar que nós respiramos no sul do país por queimadas que ocorrem no centro-oeste. E não estou, de maneira nenhuma, eu estou matando os emissores nesse caso, de verdade. Eu estou dizendo, gente, é uma realidade. A gente vai ter que lidar com ela. E lidar com ela no nosso segmento é ser mais eficiente, gerar menos resíduo, assim como é uma responsabilidade que todo indivíduo vai Gerson, ter que ter. Eu dizia, Gerson, porque ele sempre fala disso comigo, né? Eu dizia, o Gerson fala tanto sobre isso. Qualidade, parece que ficou no século passado, era dos anos 80, não. Um produto de qualidade que tende a ser mais longevo, Alex, ele é mais sustentável por si, porque a gente entendeu o fast fashion como essa moda barata, descartável e democrática de um jeito errado. O Grando da Audaces me ensinou isso. Ele disse, olha, Amélia, lá fora o fast fashion é assim, a moda é feita, ela chega na loja, no ponto de venda, e ela gera rapidamente informações para retroalimentar a indústria, para só produzir aquilo que vai vender de novo, para não produzir saldo. Por isso é fast e fashion. É a moda entregue realmente para o consumidor desse jeito. E a gente entendeu errado.
A gente começou a encher as nossas lojas, 80% do que a gente faz é promocionado, 20% vende com preço cheio. A assertividade das coleções, tu sabes, né, Alex? É péssima. E isso tudo é olhar para a dizer que, além do tema mercado, que exige essa ambidestria e essa construção de valor competitiva a cada dia, eu quero falar sobre liderança. Se há uma crise no mundo, a crise é de liderança. Não é de falta de dinheiro, não é de falta de tecnologia, a crise é de liderança. Uau, que Nós estamos perfeito. vivendo 2 guerras simultâneas nesse momento. As 2 guerras flertam irresponsavelmente com o perigo nuclear. Essas 2 guerras desequilibram a questão geopolítica, mas possivelmente custos e preços de itens importantes para a economia. E a minha pergunta é, onde foram parar os Abraham Lincoln, os Winston Churchill, até mesmo os Juscelino Kubitschek? Nós nunca tivemos uma envergadura tão nanica, tão diminuta de liderança no Brasil e no mundo como temos hoje. Eu, portanto, quando me coloco nesse profundo contexto desesperançoso das lideranças globais, eu me volto para um gestor dentro de uma empresa. Não há político que impacte mais a vida de alguém do que um gestor influenciando pessoas todos os dias. E quando eu estou diante das lideranças, a minha pergunta é: como você devolve essas pessoas depois de liderá-las um dia inteiro? Como você as devolve para suas famílias, para os seus papéis como cidadãos, como pais e mães, como filhos e irmãos? Porque eu, como consultor de carreira, digo a vocês que uma das coisas que mais impacta a biografia de alguém, em algum momento, é ter sido bem liderado. Eu me lembro que nas minhas épocas de outplacement e coaching, eu escutava pessoas dizendo: olha, a minha vida foi antes e depois de trabalhar para aquela gestora, para aquele gestor. Que bacana isso. Ô, Rogério, talvez o maior impacto dentro das organizações é o papel desse líder, né? Seja ele na função principal ou seja ele liderando as pessoas no chão de fábrica, né? E esse líder, então, ele está agora em que ambiente, né? De que forma ele vem interagindo agora e encarando essa nova realidade, né? Porque a gente sai de casa, para quem é líder que está nos assistindo, né? Na tua percepção, qual é esse mundo que surge, né, Alex? Porque ele está bem transformado, esse mundo, né? Eu acho que o que o Gerson gostaria de saber, quais são as qualidades essenciais de um líder transformador hoje, na tua visão, claro, né, Rogério? Eu tenho a minha opinião, o Gerson também, mas acho que você, com essa experiência por vários segmentos, é legal você trazer quais são as qualidades essenciais de um líder transformador, na sua opinião? Em primeiro lugar, fazer gestão é diferente de liderar, mas são necessidades inseparáveis. Legal. Fazer gestão é apagar o incêndio. Liderar é não deixar o fogo apagar dentro das pessoas. O apagar o incêndio significa planejar, controlar, dirigir, organizar, cobrar. Bom, a gente, nos últimos anos, falou muito sobre gestão. Uhum. E quando falávamos de liderança, parecia mais um cargo do que um nobre privilégio, do que um nobre desafio e uma responsabilidade imensa. Não, liderar não é um cargo. Ser líder não é uma posição no organograma. Ser líder é não deixar o fogo apagar dentro das pessoas. E como fazê-lo? Em primeiro lugar, as pessoas nunca elogiam líderes que são frouxos na sua cobrança. Não, pelo contrário, a experiência de ser bem liderado é voltar para casa e dizer: eu nunca fui tão exigido e tão cobrado em toda a minha vida. E por que eu digo isso para vocês depois de uma escuta imensa, de uma amostra gigante? Porque o Pablo Picasso escreveu certa vez que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é o que morre em nós enquanto estamos vivos. E o ambiente de trabalho é um necrotério, é um ambiente onde as pessoas morrem um pouco mais
a cada dia se não tiver uma liderança acendendo ali o fogo. Então, embora estejam cheias de trabalho, apáticas, no tédio, desencantadas, desanimadas. Isto já era um desafio antes da pandemia, depois da pandemia, isto ficou ainda mais complexo. Então, uma característica é pôr borboleta na barriga das pessoas. Nosso propósito verdadeiro mesmo é gerar empregos. Show de bola. A gente trabalha para gerar empregos, né? São 8 milhões de pessoas que trabalham direta e indiretamente com o mercado têxtil da moda. E uma coisa bem interessante, esse ecossistema que a feira gera quando ela é realizada, como tu mesmo mencionou, né, de gerar empregos, tudo, essa percepção também hoje já acontece no Ceará, em Caruaru, né, em São Paulo. Então as pessoas estão se dando conta, em Americana, né, o quanto movimenta a cidade o evento. Né? Só para ter uma noção, 60% da hotelaria de São Paulo é preenchida por causa das feiras. Sim, o mercado de feiras de São Paulo é parte de, vamos dizer, São Paulo tem esse turismo empresarial, né? Vamos colocar assim, e é muito bacana. E eu morei 29 anos lá, fiz alguma... Depois até quero chegar nesse ponto das feiras, sim, porque esse foi o grande... Eu vejo que é um dos grandes desafios da Febratex, porque o Brasil promoveu durante muitos anos grandes feiras têxteis. FENIT, FENATEC, que eram as feiras... E vocês hoje suplantaram esse trabalho e estão fazendo um desenvolvimento muito grande, justamente dando continuidade para isso num momento em que talvez muita gente tenha se perguntado, pô, feira é um modelo que funciona? Porque hoje os lançamentos, antigamente as feiras serviam como lançamentos, trampolins de lançamento, né? Hoje o papel da feira é um pouco diferente desse. Depois eu gostaria que vocês contassem para a gente mesmo como vocês enxergam qual o papel atual das feiras de negócio. Movimentar networking, assim, ó, eu deixo isso para vocês, né, Gerson? Eu ia nesse caminho, né? Até para entender um pouco, porque além de ter lá expositores que apresentam inovações tecnológicas, inovações a nível de produto e tudo mais que possam contribuir com a indústria em si, a produção, as fábricas que produzem, né? Mas também vocês têm um conjunto de talks, né? Eu sei que do último evento eu participei de um que estava também Ferreirinha, Sônia, como é que é o CEO da Guararapes, né? Cataguases, o Thiago, isso. E vocês também fizeram então essa mudança, né? Por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Qual é a visão de vocês quanto a essa mudança que acabou acontecendo na própria Febratex, né? Bom, eu vejo hoje, né, o mercado de feiras e a nossa atuação não só como uma promotora de feiras. Eu vejo a Febratex Group como uma plataforma de negócios que vai além do evento presencial, né? O digital trouxe muito isso, trouxe essas oportunidades de conexão que acontecem desde antes do evento acontecer e depois dele acontecer. Então, depende muito de um planejamento, de uma visão estratégica, e as empresas, os expositores percebem também em relação... Um trabalho grande de trabalho em equipe, sabe? Não havia concorrentes internos, né? Que legal. Nós trabalhávamos com o mesmo objetivo. Primeiro, essa questão. A segunda, um alinhamento muito claro da liderança principal da empresa para com seus diretores. E esses diretores agora também criavam um alinhamento muito forte com todos na equipe, identificando as oportunidades e dando o caminho, né? Eu acho que tem um ponto aí que o Gerson tocou que é muito importante, que é, primeiro, geralmente a maioria das empresas tem ilhas, né, na sua gestão. O comercial, que não se conversa com o industrial, que tem algumas desavenças, e essas desavenças se transformam em ilhas, e isso desencadeia para a organização. Eu acho que o trabalho que deu certo muito lá, quebrar e acelerar esse processo de mudança, foi justamente
primeiro, um alinhamento na cúpula da empresa, na diretoria executiva, de para onde nós queremos ir e o que precisamos chegar. Segundo, implementação de ferramentas com metas compartilhadas dentro de indicadores que uma pessoa da área industrial respondia também por metas comerciais ou de varejo, e vice-versa. Então, isso fazia que, forçadamente teriam que ter o mesmo alinhamento ou o mesmo objetivo e empurrar a mesa para o mesmo lado. Então, acho que esse é um outro ponto. O segundo são ferramentas de gestão, exemplo de gestão de desempenho, onde se existiam reuniões e ritos mensais ou até semanais de acompanhamento com interação entre áreas, né? Então, foram implementadas ferramentas que ajudaram a tirar essas ilhas, essas barreiras entre áreas. Houve um alinhamento da diretoria executiva para disseminar para todos os outros níveis da cadeia. E, obviamente, existia um tal que a gente falava muito de gestão compartilhada, né? Gestão compartilhada muitas das decisões não vinham de nós, diretores. Muitas das decisões a gente compartilhava e extraía da base, extraía das pessoas que estavam lá trabalhando. Então, como elas se sentiam envolvidas com a decisão ou envolvidas no processo de discussão, elas automaticamente se engajavam mais. Então, é muito mais fácil você promover mudança dessa forma do que você fazer top-down a maioria das coisas. E aí, algo que chama a atenção naquele momento dos próprios acionistas, né, Fábio e Alex, eles fizeram um movimento que talvez para aquele momento já era inovador, eu acho que agora ainda é mais inovador ainda, depois desse tempo todo passando, mas que era compartilhar o resultado da empresa, né? As pessoas elas viraram sócias da empresa a partir do resultado, né? E a empresa ela não só compartilhou o resultado, mas também ela cresceu essa participação no resultado, dando valor, dando importância, dando efetivamente força e voz para as pessoas que lá trabalhavam, né? Esse foi um ponto bem legal, né, Gerson? Mas eu acho que assim, a gente chegou lá e isso aí foi a consequência de todo um trabalho anterior. Porque assim, primeiro você tinha que definir que objetivos a empresa tinha para todos. Então, esse tal da governança que a gente fala, né? Que objetivos? Tem que estar claro. Estava muito claro, é isso que eu ia te perguntar. A clareza e... Todo mundo sabia qual era o propósito. Exatamente. O propósito, os objetivos, os indicadores. Então, isso foi um dos trabalhos iniciais. Vamos alinhar o que a gente quer? Que às vezes não se sabe. Parece óbvio para uns, mas para outros não é tão óbvio. Então, a gente fez primeiro um alinhamento do que a gente queria, indicadores de desempenho, papéis, responsabilidades, propósitos, papéis e responsabilidades. Depois a gente fez uma disseminação disso de forma muito clara. Depois a gente envolveu as pessoas também na discussão. Depois nós botamos, por exemplo, esses indicadores compartilhados que eu comentei, né? E com isso, e com essas reuniões de acompanhamento, com rituais muito claros. E aí você foi somando... Isso é só alguns exemplos, né? Se a gente for puxar na memória aqui, vão ter milhares de outros. Mas foram várias sementes plantadas estruturais que desencadearam depois num processo com uma visão que eu acho assim, muito diferenciada dos acionistas na época da empresa, que era compartilhar o resultado. Então, talvez a Dudalina tinha um programa de participação dos resultados dos mais agressivos ou dos mais fortes que existiam no mercado, né? E isso... se somava ao discurso que nós fazíamos. Por exemplo, a gente que vende aqui fios. Às vezes eu chego para um cliente e falo assim, não vale a pena você comprar esse fio de mim. Aí o cara fala, mas por quê? Porque todo mundo aqui compra fio e manda tecer a malha. Cara, olha só, eu vou te vender o fio com 90 dias, esse fio vai virar malha em 15, na melhor das hipóteses, depois você vai conseguir transformar ele em 30 dias na tinturaria, são 45 dias, sobrou 45 dias para pagar. Você tem essa mesma malha custando, vamos dar um exemplo aqui de número, 52, e essa tua malha custou 50. Esse R$2 pelo custo financeiro já foi embora. Se algo der errado nesse processo, já era. Então a gente precisa começar a olhar que, de repente, aquele custo direto que você enxerga num primeiro momento, quando você bota o custo financeiro, o custo do erro, ou a cadeia envolvida... E quando a gente fala de escassez de mão de obra, você pode destinar o recurso adequado para fazer produção maior de uma coisa que você não consegue fazer no digital, por exemplo. Exatamente. Eu estou agora falando um pouco desse mercado. Cara, eu tenho o estamparia com capacidade de fazer 10 mil camisetas dia, vamos lá. Isso. Só que esse cara faz 10 mil camisetas dia se ele não tiver que interromper nenhuma vez para fazer
as 600 peças que você também não quer deixar o teu cliente na mão e vai querer. Então, de repente, aqui você faz e aqui você aumenta de 10 para 11, porque você aumenta a tua eficiência. Sim. Essas contas cruzadas é que acho que a gente não consegue ter essa visão e, por conta disso, no negócio, de maneira geral, é caro, né? Sim. Então, se a gente, é um desafio, porque são vários modelos de negócio sendo alterados concomitantemente. Eu sempre falo que na parte de gestão, hoje a gente tem um empilhamento de competências. E esse empilhamento de competências é o que faz a gente ter a capacidade de gerir o negócio de maneira multidisciplinar. Aqui você está trazendo mais uma pimentinha para a gente botar. Lembra que eu te falei no início? O que pode ser digital, vai ser digital. Não importa quantas pessoas vão resistir. Sim. Ok? Então, você não vai... A gente vive no sul do Brasil pleno emprego. Né? Então, não é só questão de costureira. Falta gente para trabalhar na fábrica de imóveis, no frigorífico, né? Falta gente para trabalhar na metalmecânica, em tudo, né? E aí a gente tem um outro lado, isso é real. Né? Mas tem muitos venezuelanos, haitianos que estão vindo para cá. Sim. Né? Do outro lado, a gente tem que fazer uma pergunta também, como é que a gente está recebendo nosso pessoal na fábrica? Como é que estão nossas fábricas? Como é que estão nossas oficinas? Como é que a gente está apoiando esse pessoal? Sem dúvida. Eu acho que a mesma conversa que a gente tem que ter lá na ponta, com comerciante, com varejista, a gente tem que ir para os nossos parceiros aqui. Né? Então, eu tenho muita convicção que fábricas com bom ambiente, e não estou falando de tamanho, estou falando, né, uma casa com a cozinha limpa. Né? Então, fábricas com bom ambiente, com carinho, com cuidado, eu não vejo dificuldade, né, com uma condição da pessoa poder crescer e se desenvolver, né? Porque eu acredito que cada vez está vindo mais tecnologia para o nosso mercado. Sem dúvida. Né? Cada vez a gente vai operar mais máquinas tecnológicas, né? E isso a gente tem que fortalecer. Eu acho que a Fies está fazendo um trabalho muito bonito dessa força da indústria no Estado, do quanto a indústria permite pessoas, como é o teu caso, né, Gerson? Né? Se desenvolver e se desenvolver uma carreira linda, uma vida linda, um empreendedorismo bonito pra caramba, né? E a indústria permite isso. Né? Então a gente tem que repensar. Eu atuo hoje na parte da construção civil. Eu não admito mais. Eu não vou participar de um projeto, um terreno de 500 metros, construir 400. Eu não acredito nisso. Né? Então a gente tem que repensar nossas fábricas também, nosso ambiente, né? Para potencializar que as pessoas queiram. Sim. A gente teve junta, e esses são os pontos que vão vir de flexão muito importantes para o nosso futuro, né, Alex? A gente teve junta 2 semanas atrás visitando a Hering. Né? A companhia Hering, 140 e poucos anos. Né? Sim, que foi fantástico. E quando a gente vê aqueles prédios de 100 anos atrás, tijolinho, com janela de 3 metros de altura, é porque as pessoas pensavam no bem-estar das costureiras lá dentro. Né? Quando a gente vê um prédio modernista do lado, super bacana. Quando a gente vê a criação junto com a engenharia, junto com a pilotagem no mesmo ambiente, isso para mim é o futuro. Né? Então, as costureiras ali tem orgulho, tá ali, tá certo? A Hering já era visionária naquela época, super conectada, né? E agora acho que atrás, né? Isso que é a beleza do SMC, né? Que são os concorrentes diretos da Hering indo lá visitar a Hering e vice-versa. E todo mundo aprendendo, né? É isso, e aprendendo que vê um mundo novo aí que a gente tem que ajudar a construir, que é muito bonito, né? Isso nos possibilitou, só para vocês terem noção, nesse último trimestre, nos possibilitaria de eu estar produzindo e entregando 200 mil peças a mais. Só nesse último trimestre. Nós não conseguimos, porque... Provavelmente ia ficar difícil de fazer a conexão com o teu cliente conseguir nessa velocidade, mas em compensação, agora você já tem esta visão. Então, você pode cooperar com o teu cliente para que vocês possam ambos faturar mais, né? Com certeza. E assim, eu digo mais, né? Até uma dica, né, para os meus parceiros. E eu compartilhando esse meu calendário em tempo real, 100% dos pedidos com o meu cliente, isso vai dar uma visão ampla e clara para ele, que com certeza todos vão ganhar. Tipo, tanto nós lá da gente vai fazer... como eles vão entender. E eu quero fazer isso. É a minha meta para ano que vem. Minha meta para ano que vem é essa. Eu quero 100% dos meus pedidos passar em tempo real. Ele vai, no pedido número 3022, como é que tá? Cara, tá nessa etapa, já passou por todas essas aqui, travou um pouquinho naquela lá, ó. Então vamos tentar corrigir junto por que travou, entendeu? E eu acho que vai ser um ganho, absurdo.
E, na verdade, se você parar para analisar, você sendo a fábrica dele, você vai estar dando informação para que ele possa tomar decisão. Inclusive, a decisão de que você possa produzir mais. E aí, ele sendo a sua venda, você entregando, ó, cara, bota aí mais 100 mil peças que a gente pode fazer, já que foram 200 no último tri que poderiam ser feitas, né? Bem legal. Eu acho que... para poder ter uma dimensão de quem está ouvindo e assistindo, né? Ter uma dimensão de volume. Já isso hoje é mais ou menos qual é o volume médio que você está produzindo e qual é a tua expectativa aí para o próximo período, próximo ano? Então, esse mês a gente vai bater umas 720, 715 mil peças, mas o meu planejamento é chegar em 1 milhão de peças. Olha. E um detalhe, tá? Hoje nós temos 40 colaboradores e eu quero chegar nesse 1 milhão de peças no máximo estourando com 50, máximo. Esse é o meu... É um desafio e a gente acredita que a gente consiga. Você sabe que a gente entrevistou um outro fabricante de PL aqui, há um tempo atrás, o Itamar, e ele sempre disse no caso ele disse para nós no dia lá, que se ele tivesse que recomeçar a empresa que hoje faz 3 milhões de peças, ele gostaria de ocupar um espaço do tamanho desse e fazer tudo terceirizado. Então, eu acredito que você esteja mais ou menos nessa estratégia que ele comentou, porque com 50 funcionários faturando 700 mil peças, é realmente manter o custo fixo sob controle, né? Mas a fala dele me inspirou ainda mais, entendeu? Olha o só. Podcast, o Textil Inspira, cara, é o que eu falo. É mais do que uma faculdade, é mais do que um MBA. Ó, quem tá com vontade de crescer dentro da empresa, vontade de montar um negócio próprio, cara, assiste 2 vezes aqui os vídeos com as pessoas que passaram aqui, cara, que com certeza vale muito mais do que qualquer faculdade. Isso eu garanto. Mas, Alex, eu acho que já aquilo que você comentou, eu acho que a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Quando a gente está no processo, é conectar aquilo que está na mente do empreendedor, né, com as pessoas que estão na empresa, né? Ou seja, é criar um alinhamento daquilo que o empreendedor sonha, tem vontade de conquistar, né? Que deseja atingir, né? E tem essa possibilidade agora de criar essa conexão com as pessoas, né? As empresas, muitas vezes, elas, dentro do seu olhar, dos seus donos, né? Têm, de certa forma, alguns caminhos claros, porém não compartilhados, né? E aí começa a ficar bem mais difícil de atingir. E aí, muitas vezes, desanima às vezes, né, Alex? Sim. Poxa, não está dando certo, né? Mas quando, na verdade, o que precisa é criar esse alinhamento com a equipe. E eu penso, eu tenho uma crença que é muito própria, né? Então, não posso dizer que todo mundo tenha que fazer as coisas dessa forma, mas eu penso o seguinte, que se eu compartilho com você uma ideia, você me coopera com essa ideia, com as tuas ideias, e junto nós criamos uma ideia, ela é nossa. Nossa. Não é mais nem minha nem sua. Sim. Quando ela é nossa, a gente briga para provar que a gente estava certo. Eu sei lá, para mim é automotivador. Há muitos anos eu me motivo independentemente, mas... Então, para mim, é muito interessante isso. Mas, ô Gerson, o que eu queria... Eu queria fazer um pequeno exemplo, uma pequena... como é que eu vou dizer? Um pequeno exercício assim contigo. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre plano de vendas, falei sobre previsão de vendas e falei sobre orçamento. Quando a gente vai fazer um planejamento, fazendo uma coisa de uma maneira bem simples, pessoal, para que você, que talvez não conheça o assunto, possa se interessar e pesquisar e até procurar mais informações do que o que a gente está trazendo aqui. O importante é te dar um insight. E para quem já o faz, pode rever e ver se falta alguma coisa. Mas, por exemplo, algumas empresas nem o planejamento financeiro de um orçamento têm. Ou seja, então um orçamento, que seria talvez o primeiro passo de um planejamento estratégico, eu pretendo faturar X mil, tenho tanto de mil de despesa, vai me sobrar tanto. É mais ou menos isso. Ele tem esse olhar como um olhar de passagem, mas algumas questões antes. Deixa eu trazer um pouquinho para antes, né? Porque primeiro, normalmente assim, quando a gente está sem a visão futura de caminho para onde a gente vai, né? A gente tem dificuldade até de se motivar, né?
poder enxergar oportunidades, evolução, né? Sai daquele processo do medo, né, que trava, vai para o processo da esperança, né? A esperança motiva as pessoas, motiva o empreendedor, né? Empreendedor que está motivado, né? É aquele que tem o olhar para frente, né? Aquele que sabe, imagina o que provavelmente vai acontecer, né? E tem isso compartilhado com suas equipes. Automaticamente, as equipes também, será que não se motivam quando o empreendedor está motivado, né? Claro. Então, com um olhar de otimismo, né? De olhar para frente com outro olhar e dizer assim, poxa, vamos enfrentar esse desafio futuro juntos, né? Poder envolver todos em poder discutir o que provavelmente pode acontecer, faz com que realmente todas as pessoas possam ter a oportunidade de expor suas opiniões, né, de levar suas experiências também para aquele momento de discussão, né, e parar para pensar, sabe? Às vezes precisa, dentro das empresas, ter um momento de parar. O dia a dia ele consome, sabe, tanto profissionais como empreendedores, empresários têm essa... Como é que é aquela frase do Peter Drucker? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E é um fato, né? Então a gente tem que parar para pensar mesmo, Gerson, como você falou. Acho que esse é o primeiro desenho para querer um planejamento estratégico. Querer e saber que terá que haver um momento onde todos os envolvidos nesse planejamento vão ter que parar com a cabeça limpa dos seus problemas do dia a dia e pensar no futuro, né? Na construção futura. Marcas que vão comprar daquela marca e vender outras marcas lado a lado. Como é que a gente faz para criar valor para da multimarca para frente? Porque a gente também precisa ensinar esse pessoal a vender. Esse foi o lugar que eu cheguei sem planejar. Planejar se falar para lojista. Não, o caminho foi cruzando, assim. E eu acho que hoje eu falo com absoluta certeza, não tem alguém que desbrave esse universo, que conecte a indústria, as marcas com o varejista, lá, o lojista e o consumidor final, como eu tenho feito. E até uma pena, pode ter muito mais gente fazendo esse estreitamento de conversa. Porque antigamente não era preciso. Nem o representante precisava antigamente de tanta força para vender. Isso foi estreitando cada vez mais e hoje muitas marcas pensam, inclusive, a permanência do representante. Será que eu preciso desse cara se eu consigo no meu digital comunicar direto? Hoje todas as marcas têm canais direto com o lojista falando para ele, esse é o lançamento, essa aqui é a campanha, essa é a coleção, estamos fazendo essas ações. Muitas marcas estão repensando. Porque se você não contar a história, por que tu estás ali? O representante tem que ser um elo da indústria. E daí uma coisa que, infelizmente, nós não fizemos no passado foi de justamente mostrar o valor da nossa cadeia. O valor de cada coisa, o componente, o porquê da escolha dos acabamentos. Na Europa, existe uma consciência sobre o vestir que é muito maior do que a nossa. É tão comum, as pessoas vão viajar e voltam falando assim, nossa, naquele país as pessoas se vestem tão bem, você anda na rua, né, as pessoas estão sempre bem vestidas. Por quê? Existe um respeito pela indumentária, nossa, que palavra antiga, né? Pela vestimenta, um respeito pelo... Melhorou muito, de indumentária para vestimento, você evoluiu meia pelo década. Look? Ainda vai, dá para chegar mais longe. Estilo, Alex, né? Não, mas vocês estão entendendo. Foi ótimo, eu só quis dar aquela descontraída. E daí, pelo caimento mesmo da roupa. E aqui no Brasil, a gente deixou isso passar entre os dedos. Então, antes da pandemia, que existia um pouco desse aproximamento, as marcas estavam investindo muito nesse branding, de repente vem pandemia, todo mundo para dentro de casa, aí vem uma Shein para o mercado brasileiro, faz isso daqui, todo mundo descobre essa roupa descartável, e daí... Por que eu vou questionar? É tudo sobre preço, né? Foi para uma balança uma muito... Uma vala comum, vamos botar assim. Exato. E daí que a gente perdeu a oportunidade de contar a história. Eu acho que hoje o que as marcas, as empresas, as indústrias e a lojista está se dando conta é de que é um trabalho de recuperação, esse storytelling, que para mim é a palavra de 2025, storytelling.
Essa história precisa ser contada. Para que a gente conte essa história, nós temos que ter conhecimento e conhecer a roupa. E daí que é o grande diferencial. Falar sobre matéria-prima, falar sobre acabamento, falar sobre composições, falar sobre como veste. E quanto mais maduro o consumidor, mais ele quer se envolver com o produto que ele compra. Isso é natural da nossa evolução, né? Então, existe uma geração mais jovem que ela é mais impactada por esse conteúdo frenético e ela quer preço, ponto. Ela abraça a árvore, mas ela compra as brusinhas de R$10 e não tá nem aí. Hoje, as peças que são mais descartadas são das marcas chinesas com etiqueta. Então, ou seja, é surreal o que a gente está fazendo, né? A produção o que você estava falando é sobre o impacto ambiental, que toda geração de lixo, de peças que são compradas baratas, importadas dessas mega plataformas que existem aí, e que são descartadas. Não é... Aí é que tá. Elas são, hoje, talvez, as maiores responsáveis, mas não são as únicas. Não.